Você já foi chamada de caduca pela própria neta? Já ouviu ela dizer que você só dá trabalho enquanto fotografava a descritura da sua casa às 3 da madrugada? Porque eu ouvi. E quando você descobre que seu próprio sangue está contando os dias para sua morte, algo dentro de você morre primeiro. Mas algo muito mais perigoso nasce no lugar. Meu nome é Helena Cristina Azevedo. Tenho 75 anos. Sou viúva há 12. Moro sozinha numa casa que vale 2 milhões na Vila Madalena, em São Paulo. Ou melhor, morava. Porque agora estou aqui, no Residencial Esperança, um asilo de luxo onde minha neta me internou à força depois de conseguir minha tutela com um laudo médico que diz que tenho demência senil. A ironia? Eu não tenho demência nenhuma, mas ela não sabe disso. Feche os olhos por um momento. Imagine que você construiu uma vida inteira, trabalhou 40 anos como professora de português, criou seus filhos sozinha depois que seu marido morreu jovem, juntou cada centavo para comprar uma casa própria e deixar algo para a família. Agora, imagine descobrir que essa família está pouco se lixando para você e muito interessada no que você vai deixar quando morrer. Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa madrugada de março de 2025. O barulho dos papéis sendo mexidos no meu quarto me acordou. Não era ladrão, porque em pleno 2025, bandido rouba celular e cartão, não fica fuçando documento. Mas quando abri os olhos devagar e vi minha própria neta Camila fotografando minha escritura com o iPhone, sussurrando no WhatsApp, a véia vai pro asilo amanhã mesmo, depois disso aqui é tudo nosso. Entendi que algumas facadas doem mais quando vem de quem compartilha nosso sangue. Sabe o que mais me doeu? A naturalidade com que ela disse véia, como se eu fosse um estorvo, um móvel velho que precisa ser doado para o exército da salvação. Fiquei fingindo que dormia, mas meu coração estava acelerado que nem máquina de lavar roupa desregulada. Ela continuou no telefone, conversando com alguém sobre os trâmites legais. Falou de um médico que faria um laudo, de uma tutela que já estava sendo providenciada, de uma casa que precisa ser vendida logo porque a véia pode viver mais 10 anos e dar muito trabalho. 10 anos. Ela calculou minha sobrevida como se fosse um eletrodoméstico com garantia. Camila é filha do meu Pedro, que morreu num acidente de moto em 2018. Ela tinha 21 anos na época, e eu abri minha casa e meu coração para aquela menina. Ajudei com a faculdade de publicidade, dei mesada quando ela estava desempregada, comemorei quando ela arranjou trabalho numa agência. Achei que éramos próximas. Mas dinheiro, dinheiro muda qualquer pessoa. E minha casa na Vila Madalena virou uma obsessão para ela. Naquela madrugada, escutando minha própria neta planejar minha prisão, compreendi uma verdade amarga. Não existe velhice digna quando você tem patrimônio e família sem caráter. É por isso que eu resolvi contar essa história para você. Porque talvez você também tenha parentes de olho na sua herança. E porque o que eu fiz com eles pode te inspirar ou te assustar. Não sei bem qual dos dois. O que eu sei é que quando uma mulher de 75 anos resolve parar de ser vítima, ela pode ser muito mais perigosa do que qualquer jovem imagina. Para entender como cheguei até aqui, você precisa conhecer a Helena que eu era antes de descobrir do que minha família era capaz. Eu era aquela vovó que todo mundo acha bonitinha. Fazia brigadeiro para as visitas, assistia Encontro com Fátima Bernardes todas as manhãs. Usava o WhatsApp para mandar áudios longos para a Camila, contando detalhes da minha rotina que ela fingia achar interessantes. Tinha cabelo sempre arrumado no salão da Dona Rosa, usava vestidos floridos da Riachuelo e caminhava devagar, porque o joelho direito reclama desde a cirurgia de 2019. Por fora, eu era a viúva vulnerável e solitária que qualquer um ia imaginar. Por dentro, eu tinha uma mente que 40 anos de magistério tinham afiado como navalha. Vocês não sabem o que é lidar com adolescente de escola pública por 4 décadas. É detectar mentira antes da frase terminar. É identificar quem está tramando alguma coisa só pelo olhar. É saber exatamente que tipo de pressão aplicar para conseguir a confissão. Essas habilidades não somem quando você se aposenta. Minha rotina era simples e previsível, do jeito que Camila gostava. Acordava às 6,
tomava café preto com torrada, lia as notícias no UOL pelo tablet que ela me deu no aniversário. Às 8, caminhada de 40 minutos na praça do bairro. Voltava, arrumava a casa, fazia almoço para mim, assistia a sessão da tarde, tirava soneca, preparava um jantar simples, assistia jornal e novela, dormia cedo. Nos fins de semana, Camila aparecia para almoçar. Sempre com pressa, sempre mexendo no celular, sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo. Ai, vó, tenho um trabalho para entregar. Ai, vó, marcei com as meninas. Ai, vó, estou numa correria louca. Mas nunca deixava de perguntar sobre minha saúde, meus medicamentos, se eu não estava sentindo confusão mental. Agora eu entendo o interesse súbito. A casa da Vila Madalena foi meu único luxo na vida. Comprei em 1985, quando o bairro ainda não era badalado, usando o dinheiro da aposentadoria do José e uns trocados que consegui juntando, fazendo aula particular de português nos fins de semana. Na época, foi um sacrifício danado. Hoje, segundo o Zap Imóveis, vale R$ 2.200.000. Eu sabia que era muito dinheiro, mas nunca pensei que fosse dinheiro suficiente para uma neta querer acelerar minha ida para o outro mundo. Camila trabalhava numa agência de publicidade no Itaim, ganhava razoável, mas vivia reclamando de dívidas. Cartão de crédito estourado, financiamento do carro, apartamento alugado caríssimo porque precisava morar em lugar que combine com o trabalho. Ela postava no Instagram uma vida de luxo que claramente não batia com o salário. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens para Tulum e Mykonos que eu não sabia como ela pagava. Várias vezes oferecia ajuda financeira, mas ela sempre recusava com orgulho. Não, vó, eu me viro sozinha. Agora sei que ela não queria ajuda, queria tudo. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando ela começou a sugerir que eu contratasse uma cuidadora. Vó, você não acha perigoso ficar sozinha nessa casa grande? Depois veio a conversa sobre mudança. Vó, você não quer um apartamento menor, mais fácil de cuidar? E finalmente, vó, você conhece o Residencial Esperança? É lindo, tem muita gente da sua idade. Eu pensava que ela estava preocupada comigo. Que ingenuidade! A verdade é que eu estava representando o papel de velhinha frágil tão bem que até eu mesma tinha começado a acreditar. Andava devagar, não só por causa do joelho, mas porque ninguém esperava que eu tivesse pressa. Falava baixo, não só por educação, mas porque ninguém mais me ouvia mesmo. Fazia perguntas óbvias, não porque estava confusa, mas porque as pessoas gostam de se sentir superiores, explicando coisas para a vovozinha. Era mais fácil ser subestimada. Menos trabalho, menos cobrança, menos responsabilidade. Uma vida pequena e silenciosa numa casa grande e vazia. Mas naquela madrugada, ouvindo minha neta conspirar contra mim pelo WhatsApp, a Helena professora acordou como um animal que fingiu estar morto para sobreviver ao predador. E descobriu que ainda tinha garras muito afiadas. O que você faria se descobrisse que alguém que você ama está planejando te trancar numa prisão dourada para roubar tudo que você construiu na vida? Eu vou te contar exatamente o que eu fiz. Fingi que continuava dormindo e comecei a planejar minha defesa. Depois que Camila guardou os documentos e foi embora de fininho, fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Não por tristeza, não por choque, por cálculo. 40 anos ensinando português me ensinaram que toda história tem 3 partes: começo, meio e fim. E eu tinha acabado de descobrir que estava no meio de uma história onde eu era a vilã destinada a perder. Mas quem disse que o roteiro não pode ser reescrito? Na manhã seguinte, agi normalmente. Camila apareceu na hora do almoço com um médico que ela apresentou como Dr. Marcos, um especialista em geriatria, que queria fazer umas perguntinhas básicas para saber como está minha saúde mental. Dr. Marcos Pereira. Uns 50 anos, barba mal aparada, jaleco amassado, olhar de quem precisa de dinheiro com urgência. Ele fez perguntas que qualquer vovó meio distraída erraria. Que ano estamos? Quem é o presidente? Qual é seu endereço completo? Eu podia ter respondido tudo certinho. Mas aí pensei, se eles querem uma velhinha caduca, é uma velhinha caduca que vão ter. Ah, doutor, que pergunta difícil, respondi com a voz trêmula que uso quando não quero fazer alguma coisa.
Acho que estamos em 2020 ou 2021. Essa pandemia me confundiu toda. O olho da Camila brilhou como se ela tivesse ganhado na Mega Sena. E o presidente? A senhora lembra? Ah, é aquele moço bonito. Como é mesmo o nome? Collor? Doutor. Marcos anotou tudo no tablet, com a satisfação de quem estava ganhando dinheiro fácil. Camila disfarçou um sorriso. Eu disfarcei vontade de dar uma porrada nos dois. Vó, disse Camila com a voz docinha que ela usa quando quer alguma coisa, o doutor acha que seria bom a senhora fazer uns exames mais detalhados. Talvez seja melhor ficar uns dias num lugar onde tenham profissionais que possam cuidar da senhora direitinho. Não quero sair de casa, murmurei, fazendo exatamente o que uma velhinha assustada faria. É só temporário, vó, para sua segurança. Mentira número 1. Não era temporário. O Residencial Esperança é maravilhoso, completou o doutor Marcos. A senhora vai adorar. Tem atividades, outros residentes da sua idade, enfermagem 24 horas. Mentira número 2. Eles não se importavam se eu ia adorar. Mas minha casa... A casa fica guardadinha aqui, vó. Ninguém vai mexer em nada. Mentira número 3. Eles iam mexer em tudo. Quando eles saíram, escutei Camila no portão falando no telefone. Conseguimos. Ele vai assinar o laudo hoje mesmo. Amanhã ela já está internada e na semana que vem a tutela sai. Aí é só vender essa casa logo e dividir a grana. Dividir com quem? Com o namorado dela? Com o médico? Com que outras pessoas minha neta tinha se envolvido? Foi nesse momento que uma raiva muito antiga despertou dentro de mim. A mesma raiva que eu sentia quando pegava aluno colando na prova. A mesma raiva que eu sentia quando alguma criança mentia descaradamente olhando nos meus olhos. A mesma raiva que eu sentia quando percebia que alguém estava me testando para ver se eu era boba. Ninguém, eu disse ninguém, ia me tratar como uma velha débil mental. Passei o resto do dia fingindo estar confusa enquanto mentalmente organizava o que precisava fazer. Primeiro, descobrir quem mais estava envolvido nessa tramóia. Segundo, entender os aspectos legais da situação. Terceiro, encontrar uma forma de me defender sem revelar que eu sabia de tudo. Na internet, pesquisei sobre tutela de idosos, laudo médico falso, internação compulsória. Descobri que, infelizmente, o que eles estavam fazendo era muito comum e muito difícil de reverter. Uma vez que você está internado e tem um laudo médico atestando incapacidade mental, precisa de advogado, testemunhas, contraperício. Coisas que uma pessoa caduca dificilmente consegue providenciar sozinha. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha algo que eles não sabiam que eu tinha: tempo, paciência e 40 anos de experiência lidando com pessoas que me subestimavam. E uma memória que guardava cada detalhe do que tinha ouvido naquela madrugada. No dia seguinte, uma ambulância parou na minha porta. Camila estava lá com 2 enfermeiros e uma papelada que eu assinei sem ler, fazendo a maior cena de confusão e medo. Chorei, pedi para não sair de casa, implorei para a Camila não me abandonar. Tudo teatro. Por dentro, eu estava curiosa para conhecer esse tal Residencial Esperança e descobrir como ia usar aquele lugar contra quem me colocou lá. O Residencial Esperança era realmente bonito. Jardim bem cuidado, quartos amplos, equipe educada, atividades recreativas. Se eu tivesse escolhido estar ali, talvez até gostasse, mas quando você é prisioneira, até o paraíso vira inferno. Me deram um quarto individual no 2º andar, com vista para o jardim e uma televisão grande. A primeira enfermeira que me atendeu, Joana, era uma moça simpática de uns 30 anos que me explicou a rotina. Café às 7, atividades das 9 às 11, almoço ao meio-dia, descanso até às 3, mais atividades até às 5, jantar às 6, TV comunitária até às 9. A senhora vai se adaptar rapidinho, dona Helena, ela disse com um sorriso genuíno. Aqui tem gente muito legal da sua idade. Pobre menina, não fazia ideia que eu não estava ali para me adaptar. Nos primeiros 3 dias, continuei representando a velhinha confusa. Perguntava onde estava, chorava pedindo para voltar para casa, fingia não lembrar dos nomes das pessoas. Mas enquanto isso, observava tudo com olhos de investigadora.
O residencial tinha uns 40 internos, idades entre 60 e 90 anos. Alguns realmente com problemas mentais, outros apenas solitários ou abandonados pelas famílias. A equipe era profissional, o tratamento era humano, a comida era boa. Não era um depósito de velhos maltratados. Era um negócio sério, bem administrado. E o proprietário? Ah, o proprietário era uma surpresa que ainda estava por vir. Mas antes disso, eu precisava entender melhor a tramóia da Camila. Durante as atividades recreativas, fingia estar dispersa enquanto escutava conversas. Na hora do almoço, sentava perto da recepção para ouvir telefones. À noite, quando achavam que eu estava dormindo, ficava de olho na movimentação do lugar. Foi assim que descobri que Dr. Marcos aparecia ali toda semana para atender alguns internos, e que ele sempre ficava conversando baixinho com a recepcionista sobre casos especiais e documentação urgente. Na quarta-feira, terceiro dia da minha internação, Camila veio me visitar. Trouxe flores, bombom e aquela carinha de sobrinha dedicada que ela faz tão bem. Oi, vó, como está se sentindo? Não sei onde estou, respondi com voz chorosa. Quero ir para casa. A senhora está num lugar muito bom, vó. Olha como está bem cuidada. Ela ficou meia hora, tempo suficiente para fazer umas fotos minhas para postar no Instagram com legenda sobre família é tudo e cuidando da vovó com todo amor. Hipócrita. Mas o que me interessou mesmo foi a conversa que ela teve no corredor com uma mulher bem vestida, que eu descobri depois ser a diretora administrativa do local. Os documentos estão sendo providenciados, ouvi Camila dizer. A tutela deve sair até sexta-feira. E a questão da propriedade? Já tenho o comprador interessado. Quanto antes resolver, melhor para todo mundo. Entendo. Qualquer problema pode contar com nossa discrição. Então era isso. O residencial não era só um lugar para depositar idosos inconvenientes. Era um parceiro silencioso nesse tipo de negócio. Quantas famílias já tinham usado aquele lugar para esconder parentes enquanto mexiam em heranças? Naquela noite, fingi ter insônia e saí do quarto para procurar o banheiro. Na verdade, fui até a recepção, onde a plantonista estava distraída no celular. Aproveitei para fotografar com meu próprio celular algumas informações que estavam na mesa. Telefones, anotações, uma agenda aberta. Foi quando vi uma coisa que mudou completamente meus planos. Na agenda, anotado para o dia seguinte. 15. Reunião com o Sr. Ricardo Monteiro, diretor proprietário. Ricardo Monteiro. Meu coração quase parou. Tinha 50 anos que eu não ouvia esse nome. 50 anos desde que um jovem de 25 anos tinha pedido minha mão em casamento, e eu tinha recusado porque já estava noiva do José. 50 anos desde que ele disse que ia embora de São Paulo e fazer fortuna longe de mim, já que não podia me ter. Ricardo Monteiro, meu primeiro amor, era o dono do lugar onde minha neta me tinha enterrado viva. A vida tem dessas ironias que nem roteirista de novela mexicana inventaria. Na quinta-feira de manhã, durante a atividade de estimulação cognitiva, jogar dama com a dona Antônia, fingi estar muito confusa e perguntei para a coordenadora se podia conversar com o diretor. Sobre o que, dona Helena? Acho que conheço ele de algum lugar, murmurei. Mas não lembro direito. Será que não é aquele menino que namorou com minha vizinha há muito tempo? A coordenadora sorriu daquele jeito condescendente que as pessoas usam com idosos. O senhor Ricardo vai ficar feliz em conversar com a senhora. Vou marcar para hoje à tarde. Às 15h, me levaram para a sala da diretoria. Bati na porta e entrei fingindo estar perdida. Licença, moço. Me disseram que o senhor... A voz morreu na minha garganta. Mesmo 50 anos depois, mesmo com o cabelo grisalho, mesmo com rugas que o tempo desenhou no rosto, eu reconheci imediatamente aqueles olhos verdes que me fizeram suspirar em 1975. Helena? Ele se levantou da cadeira como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse mesmo, porque a Helena que ele conheceu morreu no dia que escolhi a segurança do José ao invés da aventura que ele me oferecia. Ricardo? Fingi dúvida, tilando a cabeça. Ricardo Monteiro? Você não é aquele menino que... Sou eu, Helena, sou eu. Ele veio até mim,
Segurou minhas mãos com uma delicadeza que me fez lembrar por que foi tão difícil dizer não para ele 5 décadas atrás. Meu Deus, Helena, o que você está fazendo aqui? E aí eu tomei a decisão que mudaria tudo. Ao invés de continuar fingindo demência, olhei bem nos olhos dele e disse a verdade. Ricardo, eu preciso da sua ajuda. E preciso que você confie em mim como confiava em 1975. A expressão dele mudou completamente. De nostalgia carinhosa para atenção total. O que está acontecendo? Minha neta me internou aqui à força para roubar minha herança. Ela conseguiu um laudo falso dizendo que tenho demência. Eu não tenho demência nenhuma, Ricardo. Estou fingindo para não levantar suspeitas enquanto penso em como me defender. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E por que está me contando isso? Porque você é o dono deste lugar. Porque eu preciso saber se você está envolvido nessa tramóia ou se pode me ajudar a sair dela. Ricardo sentou na beirada da mesa, mais próximo de mim. Helena, eu não sabia de nada disso. Tenho 8 unidades do Residencial Esperança em São Paulo. Não acompanho pessoalmente todas as internações. Mas você deve saber que alguns funcionários facilitam esse tipo de situação. Como assim? Então contei tudo. A conversa da Camila com a diretora administrativa. Os casos especiais do Dr. Marcos. As visitas estratégicas no horário que a recepção fica mais vazia. O esquema todo. Ricardo ficou visivelmente perturbado. Helena, isso é muito grave. Se realmente existe um esquema aqui dentro, preciso investigar urgentemente. E minha situação? Sua situação é prioridade. Mas preciso entender. Você tem advogado? Tem alguém que possa atestar sua capacidade mental? Não tenho ninguém. Meus amigos antigos estão todos mortos ou espalhados. Não tenho outros parentes. Era só eu e a Camila. E documentos? Provas do que ela está fazendo? Tenho algumas fotos, algumas gravações no celular, mas nada muito consistente juridicamente. Ricardo ficou pensativo. Olha, Helena, vou ser franco com você. Reverter uma tutela não é fácil, principalmente quando existe laudo médico e você já está internada. Mas posso te dar acesso a advogados especializados, posso providenciar uma junta médica independente para contraperício, posso ser testemunha da sua lucidez. Por que faria isso por mim? Ele sorriu daquele jeito meio torto que me derretia quando eu tinha 20 anos. Porque 50 anos atrás, você foi a única mulher que já amei de verdade. E porque, mesmo que você tenha escolhido outro, eu nunca parei de te amar. Meu coração disparou igual máquina de costura da Dona Rosa. Ricardo. E por quê? Ele continuou. Ninguém merece ser traída pela própria família. Principalmente não você. Naquele momento, sentada na sala dele, olhando para o homem que podia ter sido minha vida inteira, entendi que o destino às vezes dá voltas muito estranhas. Talvez eu tivesse que passar por 50 anos de casamento tranquilo, viuvez solitária e traição familiar, para finalmente encontrar o lugar onde sempre deveria ter estado. Ou talvez eu estivesse romantizando demais a situação e precisasse manter os pés no chão. De qualquer forma, agora eu tinha um aliado. E não era qualquer aliado. Era um homem com recursos, influência e uma dívida emocional comigo que ele parecia disposto a pagar. O que você sugere? Perguntei. Primeiro, continue fingindo demência até a gente organizar a defesa. Segundo, me passa todas as informações que você tem sobre a Camila e o Dr. Marcos. Terceiro, deixe eu investigar discretamente se tem mais gente aqui dentro envolvida nesse esquema. E depois? Depois, minha querida Helena, a gente vai dar uma lição nessa neta sua que ela nunca vai esquecer. Os próximos 7 dias foram os mais interessantes que vivi em décadas. Durante o dia, eu era a Helena caduca, confusa, dependente. À noite, me transformava na Helena estrategista, observando cada movimento do lugar e planejando minha vingança. Ricardo marcou reuniões discretas comigo todos os dias às 3 da tarde, sempre com a desculpa de acompanhamento médico diferenciado. Na verdade, estávamos construindo meu dossiê de defesa e mapeando a rede de cumplicidade que permitia internações forçadas por interesse financeiro.
A primeira coisa que descobrimos foi que Dr. Marcos não era o único médico envolvido. Havia pelo menos outros 3 que assinavam laudos apressados para famílias interessadas em resolver problemas com parentes idosos. A segunda coisa foi que a diretora administrativa, Sra. Júlia, recebia uma comissão por cada caso que facilitava. É um negócio lucrativo, me explicou Ricardo. Família paga para internar, paga mensalidade cara, médico ganha por laudo, administrativa ganha por facilitação. Todo mundo ganha, menos o idoso. E você não sabia de nada disso? Helena, eu tenho 200 funcionários em 8 unidades. Confio na equipe administrativa para gerir o dia a dia. Mas agora que sei, isso vai acabar. Durante essas conversas, aconteceu algo que eu não esperava. Comecei a redescobrir o homem que Ricardo tinha se tornado. Não era mais o rapaz impulsivo e sonhador de 1975. Era um empresário bem-sucedido, mas mantinha a mesma gentileza, a mesma inteligência emocional que me encantaram quando éramos jovens. E mais importante, ele me tratava como igual. Não como velhinha que precisava de proteção, mas como parceira numa missão. Você está diferente da Helena que eu conhecia, ele comentou no quarto dia. Como assim? Mais determinada, mais perigosa. Eu ri. 50 anos lidando com adolescente, Ricardo. Você aprende a ser estratégica ou morre na praia. E o que você fez quando descobriu que a Camila estava te traindo? A mesma coisa que faço quando pego aluno colando. Observo, junto evidências, organizo as provas e só então aplico a punição. Que tipo de punição você tem em mente? Eu olhei para ele com a cara mais inocente que consegui fazer. Ainda estou decidindo, mas posso adiantar que vai ser educativa. Enquanto isso, Camila continuava suas visitas de fachada. Sempre às quartas, sempre com flores, sempre fotografando para as redes sociais. Nas últimas 2 vezes, veio acompanhada de uma pessoa diferente. Na primeira, um rapaz de uns 30 anos que ela apresentou como meu namorado Bruno. Na segunda, uma mulher elegante que ela chamou de minha amiga Patrícia, que trabalha com imóveis. Ah, então era isso. Bruno era o namorado que ia dividir a herança. Patrícia era a corretora que ia vender minha casa. Eles falavam comigo como se eu fosse um móvel. Nossa, vó, como a senhora está bem cuidada. Que lugar lindo, não é, vó? A senhora está se alimentando direitinho? Por dentro, eu anotava mentalmente cada palavra, cada gesto, cada evidência da farsa que estavam representando. Na sexta-feira, uma semana depois da minha conversa com Ricardo, Camila apareceu mais animada que o normal. Vó, tenho uma novidade boa. Consegui resolver toda a papelada da sua tutela. Agora posso cuidar oficialmente de todos os seus assuntos. Que tutela? Perguntei com a voz mais confusa possível. Nada para a senhora se preocupar, vó. É só burocracia para eu poder ajudar a senhora com as coisas da casa, os documentos, essas coisas. E minha casa? A casa está segura, vó. Mas conversei com uma corretora e ela acha que talvez seja melhor vender e aplicar o dinheiro numa coisa que renda mais. Assim a senhora fica mais tranquila financeiramente. Mentira atrás de mentira, uma mais descarada que a outra. Mas eu gosto da minha casa. Vó, a senhora nem lembra direito da casa. E aqui a senhora está tão bem cuidada. Nesse momento, eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não levantar daquela cadeira e dar uns tapas na cara daquela menina ingrata. Está bem, murmurei. Se você acha melhor, eu acho, vó. É para seu próprio bem. Depois que ela saiu, fiquei olhando pela janela e pensando na ironia da situação. Ali estava eu, numa prisão dourada, planejando a destruição de quem me colocou ali, apaixonada novamente por um homem que não via há 50 anos, prestes a recuperar não só minha liberdade, mas minha dignidade. Havia uma justiça poética nisso tudo que eu estava começando a saborear. No sábado, Ricardo veio me ver fora do horário oficial. Está tudo pronto, disse ele. Advogado contratado, junta médica agendada para segunda-feira, investigação interna concluída, temos evidências suficientes para reverter a tutela e ainda processar todo mundo envolvido. E o que acontece agora? Agora você decide. Quer justiça rápida ou quer vingança elaborada? Olhei para aqueles olhos verdes que conheciam meus segredos desde os 20 anos e sorri.
Ricardo, querido, depois de 50 anos aprendendo a ser paciente, você acha mesmo que eu vou escolher o caminho rápido? Ele riu. Imagino que não. O que tem em mente? Quero que eles sintam exatamente o que eu senti. Quero que descobram que foram enganados da mesma forma que tentaram me enganar. Quero que percebam que subestimar uma mulher de 75 anos foi o maior erro da vida deles. E como planeja fazer isso? Eu me inclinei para a frente, baixei a voz como se fosse contar o maior segredo do mundo e sussurrei. Vou usar o próprio asilo contra eles, Ricardo. Vou transformar essa prisão na ferramenta da minha liberdade. Naquela noite, deitada na cama do Residencial Esperança, olhando para o teto e ouvindo os roncos da Dona Antônia no quarto ao lado, entendi que tinha nascido uma nova Helena. Uma mulher que não ia mais aceitar ser tratada como descartável. Uma mulher que tinha aprendido que às vezes é preciso ser cruel para ser justa. E que tinha um aliado poderoso apaixonado por ela há 5 décadas. A vingança ia ser doce como pudim de leite condensado. Você sabe qual é a diferença entre uma velhinha indefesa e uma velhinha vingativa? A primeira pede ajuda. A segunda oferece ajuda. E quando Camila apareceu na segunda-feira seguinte, era exatamente isso que eu pretendia fazer. Oi, vó? Como passou o fim de semana? Ah, minha filha. Suspirei com a voz mais frágil que consegui. Não ando dormindo bem. Fico pensando que sou um peso para você. Os olhos dela brilharam. Nada deixa um interesseiro mais animado que a culpa da vítima. Que isso, vó? A senhora nunca foi peso para ninguém. Mas sei que custa caro me manter aqui. E sua vida está tão corrida com o trabalho, o Bruno. A senhora conhece o Bruno? Claro, minha querida. Ele veio aqui comigo na semana passada, lembra? Que moço educado. E a Patrícia também. Que mulher elegante. Camila ficou visivelmente surpresa. Talvez esperasse que eu não lembrasse das pessoas como uma boa demente faria. É, vó, eles são pessoas importantes na minha vida. Imagino que seja. Por isso que eu estava pensando. Será que não seria melhor mesmo vender minha casa e aplicar o dinheiro? Assim vocês não precisam se preocupar comigo. A menina quase babou de felicidade. A senhora tem certeza, vó? Tenho, minha filha. Já conversei com o diretor daqui, seu Ricardo. Ele me explicou que existem aplicações que rendem bem, que dariam para pagar minha estadia aqui e ainda sobrar um dinheirinho para você. Isso era verdade. Ricardo e eu tínhamos mesmo conversado sobre investimentos, só que não do jeito que a Camila estava imaginando. O diretor conversou sobre isso com a senhora? Conversou sim. Que homem atencioso. Disse que conhece pessoas muito boas para cuidar desses assuntos. Gente de confiança. Camila ficou visivelmente incomodada com a ideia de que alguém além dela tivesse acesso a informações sobre meu patrimônio. Vó, não precisa envolver outras pessoas nisso. Eu mesmo posso cuidar de tudo. Eu sei, minha filha. Mas o senhor Ricardo disse que é importante ter mais de uma opinião quando se trata de muito dinheiro. Para nossa segurança. Nossa segurança? Sua e minha, óbvio. Ele disse que sempre pode acontecer de alguém tentar se aproveitar de pessoas idosas. Que é bom ter tudo muito bem documentado, com testemunhas, essas coisas. O desconforto da Camila estava escrito na cara. Ela não esperava que eu começasse a tomar iniciativas. Vó, acho melhor deixar tudo como está mesmo. Ah, mas eu já marquei uma reunião para quinta-feira. Vai estar presente o advogado do senhor Ricardo, a Patrícia, já que ela entende de venda de imóveis. E você, claro. Para a gente decidir tudo junto, bem transparente. Camila saiu dali mais pálida que leite azedo. Mal sabia ela que acabara de cair na primeira armadilha. Na verdade, não havia reunião marcada para quinta-feira, mas agora ia ter. E ia ser exatamente como eu planejei. Naquela tarde, expliquei para Ricardo como funcionaria nosso primeiro movimento. Queremos que ela se sinta no controle, mais ansiosa. Queremos que traga todos os cúmplices para um lugar onde a gente pode observar todos juntos. E queremos que eles cometam crimes na frente de testemunhas. Que tipo de crimes? Falsificação de documentos, coação de idoso, apropriação indébita. Vai depender de quão gananciosos eles ficarem quando virem a possibilidade de acelerar o processo. Ricardo sorriu. Helena, você tem um lado sombrio que eu não conhecia.
Todo professor tem, querido. É o que mantém adolescente na linha. Durante os 3 dias seguintes, fingi estar cada vez mais confusa e dependente. Pedia ajuda para as enfermeiras para usar o telefone. Perguntava várias vezes que dia era. Chorava dizendo que não lembrava onde tinha guardado documentos importantes em casa. E toda vez que Camila ligava para saber como eu estava, as enfermeiras relatavam minha deterioração mental acelerada. Na quarta-feira, um dia antes da reunião inventada, Camila apareceu com o Dr. Marcos para uma avaliação de acompanhamento. Como a senhora está se sentindo, dona Helena? Confusa, respondi com voz trêmula. Às vezes não lembro onde estou. E sobre seus bens, sua casa, consegue lembrar? Casa? Fiz uma cara de quem estava tentando muito se lembrar. Ah, sim, uma casa. Era grande, não era? Camila e Dr. Marcos trocaram olhares de satisfação. Era sim, vó. E a senhora lembra que conversamos sobre vender? Vender? Fingi pânico. Mas onde eu vou morar? A senhora vai ficar aqui, vó, em segurança. Para sempre? Para sempre. Nesse momento, tive que fazer um esforço gigantesco para não quebrar a representação. A frieza com que ela disse para sempre, como se estivesse falando sobre descartar um cachorro velho, me deu vontade de esganar aquela menina. Mas me controlei. Professora com 40 anos de carreira sabe esperar o momento certo. Está bem, murmurei. Se você acha melhor... Dr. Marcos fez algumas anotações no prontuário. Acredito que seria benéfico acelerar o processo de venda, disse ele para Camila. O quadro dela pode se deteriorar rapidamente. É o que eu penso também, concordou ela. Aliás, doutor, sobre aquela papelada que conversamos, já está sendo providenciada. Até sexta-feira você tem tudo o que precisa. Que papelada? Que mais eles estavam tramando? Depois que saíram, fingi estar agitada e pedi para falar com Ricardo. Eles estão apressando alguma coisa, contei para ele. Doutor, Marcos falou em papelada que estaria pronta até sexta. Vou investigar, mas acho que sei o que é. O quê? Procuração total. Se ela conseguir uma procuração irrevogável, pode vender seus bens sem nem precisar de sua assinatura. O sangue gelou nas minhas veias. Isso é possível? Com um laudo médico atestando incapacidade mental total, sim. É a última peça que falta para ela ter controle absoluto sobre seu patrimônio. E como a gente impede isso? Deixando eles chegarem bem pertinho do objetivo, com todas as evidências gravadas, e só então revelando que você está perfeitamente lúcida. É arriscado. É, mas é a única forma de pegar todos em flagrante e garantir que sejam punidos criminalmente. Naquela noite, deitada na cama do asilo, calculei os riscos. Se algo desse errado, eu perderia tudo e ficaria realmente presa ali para o resto da vida. Mas se desse certo, Camila e seus cúmplices enfrentariam cadeia. Valeria a pena apostar? Lembrei da cara dela dizendo para sempre com tanta frieza, e a resposta veio imediata. Valeria sim. A quinta-feira chegou com chuva, daquelas garoas paulistanas que deixam o dia meio melancólico. Perfeito para o que eu tinha planejado. Às 2 da tarde, Camila chegou acompanhada de Bruno, Patrícia e, para minha surpresa, Dr. Marcos. Todos vieram para a reunião que eu tinha inventado. Ricardo os recebeu na sala de reuniões, representando o papel de diretor preocupado com o bem-estar de uma interna. Obrigado por virem, disse ele. Dona Helena tem demonstrado muita ansiedade sobre sua situação financeira e achei importante que todos conversássemos juntos. Eu estava sentada na cabeceira da mesa, fingindo estar meio perdida, mexendo num lenço de papel. Vó, disse Camila com aquela voz docinha falsa. Estes são os amigos que vão ajudar a gente a resolver tudo, lembra? Ajudar com o quê? Perguntei confusa. Com a venda da sua casa, vó, para a senhora ficar mais tranquila. Mas eu não quero vender minha casa. Bruno se intrometeu pela primeira vez. Dona Helena, a senhora nem lembra direito da casa. E aqui a senhora está tão bem cuidada. Interessante. O namorado da Camila já se sentia à vontade para opinar sobre minha vida. Patrícia abriu uma pasta. Dona Helena, eu trouxe alguns papéis para a senhora assinar. É só formalidade. Ricardo fingiu examinar os documentos. Que tipo de papéis?
Autorização para venda, transferência de procuração, essas coisas. Dr. Marcos se manifestou. Considerando o estado mental da paciente, acredito que seja melhor a neta assumir totalmente essas responsabilidades. Estado mental? Perguntou Ricardo, fazendo-se de desentendido. Dona Helena tem quadro de demência senil em progressão. Não tem mais condições de tomar decisões sobre patrimônio. Entendo. E isso está documentado? Dr. Marcos mostrou um papel. Este é o laudo atualizado, incapacidade mental total. Eu olhei para aquele papel como se não entendesse nada, mas por dentro estava fervendo. Aquele homem tinha a cara de pau de assinar um laudo completamente falso na minha frente. Vó, disse Camila, a senhora confia em mim, não é? Confio, murmurei. Então assina aqui para eu poder cuidar de tudo. Ela colocou uma caneta na minha mão e apontou onde assinar. Era o momento da verdade. Se eu assinasse, estaria entregando oficialmente todo o meu patrimônio para eles. Se não assinasse, levantaria suspeitas. Peguei a caneta com mão trêmula e comecei a assinar. Helena. Cristo. E parei. Esqueci meu nome, disse com voz chorosa. Todos riram, como se fosse a coisa mais natural do mundo uma pessoa esquecer o próprio nome. Helena Cristina Azevedo, sussurrou Camila. Terminei de assinar e entreguei os papéis. Naquele momento, watching eles comemorarem discretamente minha incapacidade, entendi que tinha cruzado uma linha. Não era mais a vovó bondosa que perdoa tudo. Era uma mulher que ia fazer qualquer coisa para proteger o que era seu. Depois que todo mundo saiu da reunião, Ricardo e eu ficamos sozinhos na sala. Conseguiu filmar tudo? Perguntei. Cada palavra, cada gesto. Temos material suficiente para condenar todos eles. E agora? Agora eles vão correr para providenciar a venda da casa. Provavelmente vão tentar fechar negócio até a próxima semana. E como vamos impedir? Não vamos impedir. Vamos deixar eles irem até o final. Ricardo! Calma, Helena. Quanto mais longe eles forem, mais graves ficam os crimes. Queremos que seja impossível para eles alegarem que foi mal entendido ou boa intenção. Ele tinha razão, mas isso não tornava a situação menos angustiante. E se algo der errado? Nada vai dar errado, eu prometo. Nos dias seguintes, Camila apareceu no asilo mais animada que criança na véspera do Natal, sempre com novidades sobre a papelada e a organização dos bens da vovó. Na segunda-feira, trouxe notícias sobre um comprador interessado na casa. Na terça, falou sobre documentos que estavam sendo transferidos. Na quarta, comentou sobre uma conta bancária que ela tinha aberto para facilitar o gerenciamento dos recursos da vovó. E na quinta-feira, uma semana depois da reunião, ela apareceu com champanhe. Vó, tenho uma surpresa! Consegui vender sua casa por um preço maravilhoso. 2,5 milhões. Fingi ficar confusa. Casa? Que casa? Sua casa da Vila Madalena, vó. Lembra que conversamos sobre vender? Ah, sim. Acho que lembro. E sabe o melhor? Com esse dinheiro aplicado, a senhora vai poder ficar aqui no asilo para sempre, sem se preocupar com nada. Para sempre. Novamente aquela palavra maldita. E o que sobrar do dinheiro? Perguntei ingenuamente. O que sobrar eu cuido para a senhora. Para emergências, essas coisas. Mentira. O que sobrasse ia direto para a conta dela e do Bruno. Você é muito boa para mim, minha filha. É o mínimo que posso fazer, vó. Naquela noite, Ricardo veio ao meu quarto com um tablet. Olha só o que descobrimos, disse ele, mostrando a tela. Era uma conversa de WhatsApp entre Camila e Bruno. Camila. Fechou. 2,5 milhões na conta amanhã. Bruno. Mal posso acreditar que deu certo. Camila. Te falei que era moleza. A véia não desconfia de nada. Bruno. E quando ela morrer? Camila. Aí sobra tudo pra gente. Mas pelo jeito ela vai durar uns anos ainda. Bruno. Pelo menos agora podemos quitar nossas dívidas. Camila. E viajar para a Europa que sempre sonhamos. Eu li aquela conversa 3 vezes antes de conseguir falar alguma coisa. Eles nem estão fingindo que se importam comigo. Helena, você tem certeza que quer ir até o fim? Tenho. Mas preciso saber. Quando você vai revelar que eu estou lúcida? Amanhã de manhã, na hora que ela vier assinar os últimos papéis da venda.
E se ela suspeitar de alguma coisa? Não vai suspeitar. Está tão cega pela ganância que não consegue enxergar mais nada. Ele segurou minha mão. Helena, você sabe que isso vai mudar tudo, não sabe? Entre nós também. Como assim? Depois que tudo isso acabar, você vai ser uma mulher livre, rica, independente. Pode escolher qualquer vida que quiser. E você está preocupado que eu não vá te escolher? Estou. Olhei para aqueles olhos verdes que tinham me acompanhado nos meus sonhos por 50 anos. Ricardo, há 50 anos eu escolhi segurança ao invés de amor. Foi a decisão mais sensata e mais burra da minha vida. Você acha mesmo que vou cometer o mesmo erro 2 vezes? Ele sorriu e me beijou. Um beijo suave, carinhoso, cheio de paciência e saudade. Quando nos separamos, sussurrei. Agora vamos terminar o que começamos. Sexta-feira, 9 de abril de 2025. O dia que mudaria minha vida para sempre. Camila chegou às 10 da manhã, radiante, acompanhada de Bruno, Patrícia e um homem que ela apresentou como o comprador da casa. Vó, hoje é um dia muito especial. Vamos assinar os últimos papéis e tudo estará resolvido. Eu estava sentada na cadeira de rodas, mais uma encenação, com um chale nos ombros e aquela expressão de quem não entende muito bem o que está acontecendo. Papéis? Perguntei com voz fraca. Da venda da sua casa, vó. Lembra? Conversamos sobre isso ontem. Ah, sim. Acho que lembro. Ricardo entrou na sala carregando uma pasta. Bom dia a todos. Estão aqui os documentos finais. O homem que ia comprar minha casa parecia ansioso. Dona Helena está em condições de assinar? Dr. Marcos, que tinha chegado minutos antes, respondeu. O quadro dela se deteriorou bastante nos últimos dias. Acredito que a neta deve assinar como procuradora legal. Perfeito, disse o comprador. Quanto mais rápido resolvermos, melhor. Patrícia espalhou os papéis na mesa. São 4 assinaturas: transferência de propriedade, recebimento do valor, autorização bancária e quitação de impostos. Camila pegou a caneta e começou a assinar como Helena Cristina Azevedo, representada por sua procuradora legal, Camila Azevedo Santos. Eu observava cada movimento, cada assinatura forjada, cada crime sendo cometido na minha frente. Pronto, disse Camila quando terminou. Agora é só transferir o dinheiro. O comprador mexeu no celular. Transferência realizada, R$ 2.500.000 na conta indicada. Bruno mal conseguia disfarçar a alegria. Vó, disse Camila, agora a senhora pode ficar tranquila, não vai se preocupar com mais nada. Foi nesse momento que Ricardo se levantou e fechou a porta da sala. Na verdade, disse ele com voz que não admitia discussão, quem vai se preocupar com muita coisa são vocês. O clima mudou instantaneamente. Como assim? Perguntou Camila. Senta, Camila, disse Ricardo. Vocês todos sentem. Havia algo no tom dele que fez todo mundo obedecer imediatamente. Acabaram de cometer vários crimes graves na frente de testemunhas e câmeras. Que história é essa? Perguntou Bruno, visivelmente nervoso. A história, disse uma voz firme atrás deles, é que vocês foram enganados por uma velhinha supostamente caduca. Todos se viraram. Era eu, de pé, sem a cadeira de rodas, sem o chale, sem a voz trêmula. Com o mesmo olhar que usava para intimidar aluno bagunceiro. Vó? Camila ficou branca como parede. Oi, minha filha. Surpresa? Mas a senhora tem demência senil? Está caduca? Só dá trabalho? Caminhei devagar até a mesa onde estavam os documentos. Querida, a única coisa que eu tenho é 50 anos de experiência lidando com pessoas que me subestimam. Doutor. Marcos se levantou bruscamente. Isso é impossível. Eu examinei a senhora. A senhora tem quadro claro de demência. Doutor, sorri para ele. O senhor examinou uma mulher que queria muito que o senhor acreditasse que ela tinha demência. Grande diferença. Patrícia tentou juntar os papéis. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo, disse Ricardo, é que vocês acabaram de forjar a assinatura de uma pessoa mentalmente capaz, venderam uma propriedade sem autorização do dono, falsificaram documentos médicos e cometeram apropriação indébita. Isso é uma pegadinha? Perguntou Bruno, ainda sem entender. Não, Bruno, respondi. Isso é uma lição.
Camila finalmente achou a voz. Vó, eu não entendo. A senhora estava confusa. Não lembrava das coisas. Eu lembrava de tudo, minha filha. Inclusive da conversa que você teve no meu quarto naquela madrugada, fotografando minha escritura e falando no WhatsApp sobre como eu era um estorvo que precisava ser removido. O maxilar dela caiu. A senhora ouviu? Ouvi e gravei. E documentei cada movimento de vocês desde então. Ricardo ligou a televisão da sala e mostrou um vídeo. Era a reunião da semana anterior, com todos eles discutindo minha incapacidade mental e assinando documentos fraudulentos. Temos também, continuou ele, gravações telefônicas, mensagens de WhatsApp, transferências bancárias suspeitas e depoimentos de funcionários sobre o esquema de internações forçadas. Dr. Marcos tentou sair da sala, mas encontrou 2 seguranças na porta. Doutor, disse Ricardo, o senhor vai ficar aqui até a polícia chegar. Polícia? Camila entrou em pânico. Claro, minha filha, vocês cometeram crimes. Achou que ia ficar assim mesmo? Vó, por favor. Camila começou a chorar. Eu posso explicar tudo. Eu estava com dívidas. Precisava de dinheiro. Não pensei direito. Não pensou direito? Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Camila, você me fez passar 2 semanas fingindo demência num asilo. Você assinou um papel me declarando incapaz mental. Você vendeu minha casa sem minha autorização. Mas eu ia cuidar da senhora. Cuidar? Minha filha, você falou para o Bruno que eu podia viver mais 10 anos e dar muito trabalho. Isso é cuidar? Bruno tentou se afastar discretamente de Camila, mas Ricardo fez um gesto para os seguranças. Ninguém sai daqui até a polícia chegar. Escuta, disse Patrícia tentando negociar. Podemos resolver isso sem envolver autoridades. Devolver o dinheiro. Tarde demais, respondi. Vocês tiveram várias oportunidades de fazer a coisa certa. Escolheram o crime. Dr. Marcos tentou uma última cartada. Dona Helena, eu posso atestar que foi tudo um mal-entendido. Posso corrigir o laudo. Doutor, olhei para ele com desprezo. O senhor vendeu sua credibilidade médica por quanto? 5.000? 10.000? Espero que tenha valido a pena porque sua carreira acabou hoje. Camila estava agora chorando descontroladamente. Vó, eu sou sua única família. A senhora não pode fazer isso comigo. Família? Senti uma raiva antiga subindo pelo peito. Camila, família não planeja internar a avó contra a vontade para roubar herança. Família não chama a avó de véia, que só dá trabalho. Família não calcula quantos anos a avó vai viver como se fosse prazo de validade de iogurte. Eu peço perdão. Eu estava desesperada. E eu estava vulnerável. A diferença é que eu não usei meu desespero para prejudicar quem eu amo. Nesse momento, chegaram os policiais que Ricardo tinha chamado. 2 delegados experientes que já conheciam bem esse tipo de golpe. Boa tarde. Alguém chamou para denunciar apropriação indébita e falsificação de documentos? Foram eles. Apontei para o grupo. O delegado mais velho olhou para mim com curiosidade. A senhora é Helena Cristina Azevedo? Sou. A mesma que supostamente tinha demência senil? A mesma. Mas como pode ver, minha mente está funcionando perfeitamente. Ele sorriu. Posso imaginar. E estes são os suspeitos? São. Tenho documentos, gravações, vídeos e transferências bancárias comprovando tudo. Enquanto os policiais faziam as prisões, Camila fez uma última tentativa. Vó, pelo amor que a senhora teve pelo meu pai, parei na frente dela. Por um momento, vi a menina de 21 anos que chorou no meu colo quando o Pedro morreu. A menina que eu consolei, ajudei, protegi. Camila, disse com a voz mais calma que consegui. Foi justamente pelo amor que tive pelo seu pai que eu não vou deixar você destruir a dignidade dele. Pedro ficaria envergonhado do que você se tornou. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Quando a polícia levou todo mundo, fiquei sozinha na sala com Ricardo. Como você se sente? Ele perguntou. Aliviada, triste, culpada, satisfeita. Suspirei. Tudo ao mesmo tempo. Culpada por quê? Por ter gostado da vingança. Por ter sentido prazer vendo eles serem presos, por descobrir que posso ser cruel quando necessário. Ricardo me abraçou. Helena,
Você não foi cruel, você foi justa. E eles precisavam aprender que ações têm consequências. E agora? Agora você é livre, rica, independente. E tem um homem de 70 anos completamente apaixonado por você há 5 décadas. Sorri. E esse homem tem alguma proposta para fazer? Tem. Quer morar comigo? Não por dependência, não por carência, mas por escolha? Quer construir os anos que nos restam juntos? Olhei para aqueles olhos verdes que me acompanharam em todos os sonhos que não me permiti ter. Ricardo, a resposta é sim. Mas com uma condição. Qual? Nunca mais me subestimes. A mulher que você se apaixonou em 1975 era doce e insegura. A mulher que você está pedindo em casamento agora sabe exatamente quem é e do que é capaz. Ele riu. Helena, foi exatamente dessa mulher que me apaixonei hoje. E me beijou ali, na sala onde minha neta tinha tentado me roubar, no asilo onde ela me tinha prendido, no lugar que se transformou de prisão em trampolim para minha liberdade. A justiça poética às vezes demora 50 anos para chegar. Mas quando chega, vale cada dia de espera. Já faz 6 meses desde aquela sexta-feira de abril. Estou aqui na varanda da casa do Ricardo, em Alphaville, olhando para o jardim que ele cuida com tanto carinho, tomando meu café da manhã e pensando em como uma pessoa pode mudar completamente aos 75 anos. Não moro mais na Vila Madalena. Não porque perdesse a casa, ela continua minha, claro, depois que toda a farsa da venda foi desfeita. Mas porque não consigo mais entrar naqueles cômodos sem lembrar da madrugada em que descobri que minha própria neta me considerava um estorvo descartável. Vendi a casa por vontade própria 3 semanas depois do julgamento. Por 2.800.000, 300 mil a mais do que Camila conseguiu da primeira vez. Ironia da vida. Quando você não está sendo pressionada, consegue negociar melhor. O dinheiro está aplicado numa conta que só eu movimento. Ricardo não quis nem saber do valor. Disse que não se casou comigo por interesse. E eu acredito nele. Mas também aprendi que confiança se constrói devagar e se protege com inteligência. Camila foi condenada a 4 anos de prisão por apropriação indébita, falsificação de documentos e estelionato. Pegou liberdade condicional depois de 8 meses, mas teve que devolver todo o dinheiro que conseguiu transferir, pagar multa e está proibida de se aproximar de mim por 5 anos. Dr. Marcos perdeu o CRM e pegou 2 anos de cadeia. Bruno se ferrou junto, mesmo tentando alegar que não sabia de nada. Patrícia teve a licença de corretora cassada e também pagou multa pesada. Todos eles me odeiam agora. E sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila com isso. O que me perturba não é o ódio deles. É como eu me sinto em relação a tudo o que aconteceu. Porque a verdade, que eu não contei nem para o Ricardo, é que eu adorei cada segundo da minha vingança. Adorei fingir demência enquanto eles comemoravam minha incapacidade. Adorei ver a cara da Camila quando descobriu que tinha sido enganada por uma velhinha caduca. Adorei o desespero do Dr. Marcos quando percebeu que ia perder a carreira. Adorei o momento em que a polícia colocou algemas neles, e isso me assusta. Quem é essa mulher que sente prazer vendo outras pessoas se ferrarem? Onde ficou a Helena que perdoava tudo, que acreditava na bondade das pessoas, que achava que família é sagrada? Ela morreu naquela madrugada de março, quando ouviu a própria neta calculando quantos anos ela ainda teria que aturar a avó viva. No lugar dela, nasceu uma mulher que aprendeu que bondade sem inteligência é vulnerabilidade, que confiança sem proteção é ingenuidade, que perdão sem justiça é cumplicidade. Será que isso me torna uma pessoa melhor ou pior? Não sei responder. Sei apenas que me torna uma pessoa mais segura. Ricardo diz que me ama exatamente como sou agora, que a Helena de 1975 era doce, mas a Helena de 2025 é forte, e que ele sempre preferiu mulheres fortes. Casamos no civil no mês passado, numa cerimônia pequena no cartório de Barueri, só com 2 testemunhas que ele arranjou. Não tivemos festa, não chamamos família, ele tem uns sobrinhos distantes, eu não tenho mais ninguém. Não postamos fotos no Facebook. Foi o casamento mais honesto da minha vida. Porque não foi por aparência,
Não foi por pressão social, não foi por segurança financeira. Foi por escolha. Duas pessoas de 75 e 70 anos que decidiram construir juntas o tempo que lhes resta. Mas mesmo nessa felicidade tardia, há um gosto amargo que não consegue sair da minha boca. Às vezes, acordo de madrugada pensando na Camila. Não com saudade, não com vontade de perdoar. Acordo me perguntando se ela realmente era uma pessoa má ou se apenas tomou decisões ruins pressionada pelas dívidas. E a resposta que sempre chego me assusta. Não importa. Não importa se ela tinha problemas financeiros. Não importa se estava desesperada. Não importa se foi influenciada pelo Bruno ou por qualquer outra pessoa. O que importa é que ela olhou para uma mulher de 75 anos que a amava e viu apenas um obstáculo entre ela e o dinheiro. E uma pessoa capaz disso é perigosa. Não merece segunda chance. Essa frieza nova que mora dentro de mim às vezes me surpreende. É como se eu tivesse descoberto um talento que não sabia que possuía. A capacidade de ser impiedosa quando necessário. Será que sempre tive isso e apenas nunca precisei usar? Ou foi a traição da Camila que criou essa parte sombria em mim? De novo, não sei responder. E talvez não importe. O que sei é que agora, quando vejo notícias sobre idosos sendo enganados por familiares, sinto uma raiva gelada que me dá vontade de ajudar cada um deles a se vingar. Ricardo às vezes me encontra lendo esses casos na internet e brinca. Cuidado, Helena, você está virando uma justiceira. Ele acha que é brincadeira. Eu não tenho tanta certeza. Agora você sabe a minha história completa. Desde a madrugada em que descobri que minha neta queria me enterrar viva até o dia em que a vi sendo levada presa. E talvez você esteja se perguntando por que resolvi contar tudo isso. Por que expor os detalhes de uma vingança que durou semanas e destruiu o que restava da minha família? A resposta é simples. Porque você pode ser a próxima. Não necessariamente vítima do mesmo golpe, mas vítima da mesma mentalidade. A mentalidade de que pessoas idosas são descartáveis, de que nossa experiência não vale nada, de que nossa inteligência diminuiu junto com nossa força física, de que somos presas fáceis. Olha ao seu redor. Quantos idosos você conhece que estão sendo cuidados por familiares interessados apenas na herança? Quantos assinaram procurações que não entenderam completamente? Quantos foram convencidos a simplificar suas vidas, entregando o controle de seus bens para terceiros? Quantos são tratados como crianças grandes ao invés de adultos com décadas de experiência de vida? A sociedade brasileira tem um problema sério com seus velhos. Nós somos vistos como peso, como gasto, como obstáculo entre os jovens e seus sonhos de consumo. E sabe por que isso acontece? Porque nós permitimos, porque fingimos ser mais frágeis do que somos para receber carinho, porque aceitamos ser infantilizadas em troca de atenção, porque preferimos a ilusão de que nossa família nos ama ao reconhecimento de que nossa família quer nossa herança. Eu fiz isso durante anos. Fingia ser a vovó bobinha que não entendia de internet, de celular, de dinheiro. Era mais fácil deixar que outros decidissem por mim. Menos responsabilidade, menos cobrança. Até descobrir que outros incluía uma neta que me via como obstáculo. Então, aprendi uma lição que quero dividir com você. Nunca, nunca subestime o poder de uma mulher velha que decidiu parar de fingir que é indefesa. Nós temos armas que os jovens não imaginam. Temos paciência, anos e anos de esperar a hora certa. Temos experiência, décadas lidando com pessoas que nos mentem. Temos tempo. Aposentadoria significa ter o dia inteiro para planejar. E temos menos a perder. Quando você já viveu 70 anos, não tem tanto medo de consequências. Se alguém na sua família está olhando para você como fonte de dinheiro fácil, cuidado. Você pode descobrir que subestimou a pessoa errada. Porque não existe idoso indefeso. Existem apenas idosos que ainda não foram suficientemente provocados. Eu era uma professora aposentada, viúva, aparentemente vulnerável. Camila achou que seria fácil me manipular. Descobriu que quem trabalhou 40 anos educando adolescente brasileira aprendeu umas coisas sobre manipulação que ela nem sonhava. E a lição mais importante que aprendi nessa história toda, que às vezes você precisa ser cruel para não ser vítima,
que às vezes você precisa destruir relacionamentos para preservar sua dignidade, que às vezes você precisa escolher entre ser amada e ser respeitada. Eu escolhi ser respeitada. E durmo melhor hoje do que dormia quando era apenas amada por interesse. Claro, há um preço. Sempre há. Não tenho mais a ilusão de que família é sagrada. Não acredito mais que sangue é mais grosso que água. Não confio mais facilmente nas pessoas. Perdi a ingenuidade, a bondade incondicional, a capacidade de perdoar sem questionar. Em troca, ganhei autonomia, segurança e um amor verdadeiro com alguém que me conhece completamente e ainda assim escolhe ficar ao meu lado. Foi uma troca que valeu a pena? Na maioria dos dias, sim. Nos outros dias, fico aqui na varanda pensando se a Helena de antes, mesmo sendo mais vulnerável, não era uma pessoa melhor que a Helena de agora. Mas aí lembro da cara da Camila falando para sempre quando se referia ao meu tempo no asilo. E a dúvida passa. Porque a verdade é esta. O mundo não tem paciência com idosos bondosos demais. Tem respeito por idosos que sabem se defender. E se você está lendo essa história e pensando, nunca faria isso com minha avó, meu avô, ótimo, continue assim. Mas se está lendo e pensando, fulano tem uma grana guardada que só está atrapalhando, cuidado, porque esse fulano pode ser mais esperto do que você imagina. E descobrir isso da pior forma possível. Agora preciso ir. Ricardo está me chamando para almoçar, e hoje é aniversário de namoro de 50 anos atrás. Ele lembrou da data que eu tinha esquecido. Vou aproveitar a tarde com o homem que escolhi amar na terceira idade, na casa que dividimos por vontade e não por necessidade, cercada pelo jardim que cuidamos juntos. Uma vida simples, tranquila, protegida e verdadeira. Muito diferente da vida que Camila tinha planejado para mim e infinitamente melhor. Só um último aviso para fechar minha confissão. Se você é jovem e está olhando para algum idoso da sua família como herança ambulante, lembre-se desta história. Lembre-se de que por trás daquela aparência frágil pode haver uma mente que já viu de tudo neste mundo. Uma pessoa que já enfrentou ditadura, hiperinflação, crises familiares, perdas, traições. Uma pessoa que sobreviveu a 70 anos de Brasil. E que, portanto, sabe umas coisas sobre resistência que você nem imagina. Pode ser que você esteja subestimando a pessoa errada. Pode ser que você acabe descobrindo que mexeu com quem não devia. E pode ser que, no final das contas, quem termine preso seja você. Porque às vezes, só às vezes, a justiça vem das mãos mais inesperadas. E tem gosto de vingança servida gelada, como um bom pudim de leite condensado que ficou a noite toda na geladeira.